Amados irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo da Quaresma e este domingo nos traz um dos mais belos evangelhos de toda a Bíblia, uma das mais belas passagens bíblicas. O evangelho de hoje é o que nós, muitas vezes, popularmente, chamamos de o evangelho do filho pródigo, mas na verdade nós deveríamos chamar esta passagem, este evangelho, não de evangelho do filho pródigo, mas sim de evangelho do Pai misericordioso. Eu sei que essa distinção pode parecer muito boba, muito sutil, desnecessária, né? Mas por que essa distinção? Quando nós falamos de evangelho do filho pródigo, nós, quer queira ou quer não, estamos colocando como centro da parábola o filho. O filho que vai, que erra, que peca, que é ingrato com o pai, né? Então, quando nós enxergamos essa parábola como a parábola do filho pródigo, nós estamos centrando a nossa reflexão, o nosso olhar sobre a atitude do filho. E aí a gente acaba caindo numa espécie de moralismo, né? Porque aí passamos a enxergar a parábola a partir de uma ótica moral, né? Ou até moralista. Mas quando nós pensamos, né, como muitos exegetas nos recomendam, quando nós pensamos essa parábola como a parábola do Pai misericordioso, o nosso olhar muda a respeito dessa parábola. Isso faz uma grande diferença. Quando eu enxergo a parábola como a parábola do Pai misericordioso, eu enxergo como centro não mais a atitude do filho, mas o centro é a atitude do Pai. Então, embora pareça insignificante essa distinção, mas é algo muito importante. Parábola do Pai misericordioso, porque o que está no centro não é a atitude do filho, mas é a atitude do Pai. E é importante perceber que, antes de entrarmos na parábola, que Jesus está contando essa parábola para um público muito específico, que é o público dos fariseus, que estavam criticando Jesus pelo fato de ele estar junto com os pecadores, junto com os pecadores públicos, junto com aquelas pessoas que eram consideradas na época como pessoas indignas, como pessoas às quais Deus havia abandonado ou que Deus desprezava como pessoas impuras. E Jesus, com esta parábola, vem mostrar que não. Todos, independentemente de tudo, nós somos filhos e filhas muito amados de Deus. Então Jesus está contando uma parábola para uma gente que está na lógica de uma teologia que nós chamamos a teologia da retribuição. É aquele esquema teológico que acredita que Deus retribui com o mal quando nós pecamos. A teologia que acredita que Deus ele nos manda os males conforme os nossos pecados. E ele nos manda bens, nos manda bênçãos de acordo com aquilo que nós fazemos. Então é uma teologia bastante enviesada e um esquema teológico que se relaciona com Deus a partir do esquema da troca. Então eu vou seguir os mandamentos, eu vou cumprir os preceitos, vou fazer ofertas para Deus me retribuir. Os fariseus estão nessa lógica. A lógica de Jesus ao contar essa parábola é uma outra lógica. É a lógica da gratuidade. Por isso a parábola então vai nos dizer de um filho que pede a herança, gasta tudo o que tem, cai na miséria e pensa em voltar para a casa do pai. Ele se sente receoso e pensa em pedir ao pai que o aceite como um empregado, não mais como filho, mas como um empregado. E é interessante que o filho ensaia um discurso, né? Ele ensaia um discurso para dizer para o pai. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Quando a gente ofende alguém, quando a gente pisa na bola com alguém,
Geralmente a gente prepara um certo discurso, né? Quando a gente quer pedir desculpa, a gente pensa, eu vou chegar lá no fulano, vou falar isso, vou explicar aquilo, né? E o filho veio pensando, né? O que eu vou dizer para o meu pai? Ele veio meio que se preparando um discurso para dizer para o pai. E o evangelho é belíssimo nessa parte. Porque o evangelho diz que o pai o enxerga de longe. O pai o vê primeiro. Quando o filho ainda estava longe, o pai o vê. E o pai toma a iniciativa e vai ao seu encontro. O pai vai ao seu encontro, ele abraça, ele beija e o acolhe. E nem se preocupa em ouvir aquele discurso que ele havia preparado, aquela justificativa toda que ele havia preparado. Porque o pai age com ele com misericórdia. Misericórdia talvez seja a grande palavra da liturgia de hoje. O pai é misericordioso para com o filho. Por isso ele passa em cima de todo o erro e acolhe o seu filho com uma grande festa. E essa palavra misericordiosa, amados irmãos e irmãs, tem um grande significado. Ela vem de duas palavras latinas. A primeira é miserere, que é miséria, e a segunda é cordis, que é coração. Então, misericórdia significa miséria e coração. Quando nós dizemos que Deus é misericordioso, nós estamos dizendo que Deus enxerga a nossa miséria, a nossa fraqueza, não com o olhar de condenação, mas com o olhar do coração. Isso faz toda a diferença. Deus não enxerga a nossa fragilidade, as nossas quedas, os nossos limites com um olhar de juiz, mas Ele enxerga com o olhar do coração. Por isso Ele sempre nos acolhe, sempre nos perdoa, assim como acolheu aquele filho lá da parábola, e se alegra quando nós voltamos a Ele. O pai aqui no Evangelho, diferente dos fariseus, ele age não de acordo com a teologia da retribuição, mas o pai age de acordo com a lógica da gratuidade. E é essa lógica da gratuidade, irmãos, que o filho mais velho não é capaz de compreender. O filho mais velho aqui representa a classe sacerdotal, representa os doutores da lei, representa os levitas, representa aquela classe importante do templo que estava naquele esquema teológico da retribuição. Eu tenho que fazer coisas a Deus, eu tenho que dar dízimo para Deus me retribuir. É uma relação com Deus na base do interesse. E eu tenho que evitar o mal para que Deus não me mande o mal. Mas essa não é a lógica do Pai misericordioso. A lógica do Pai misericordioso é a lógica da gratuidade. É por esse motivo, amados irmãos e irmãs, que o filho mais velho não é capaz de compreender. É por esse motivo que o filho mais velho não é capaz de aceitar, porque ele está na lógica da retribuição, na lógica da recompensa. Então, na lógica dele, aquele filho devia ser punido, aquele filho não merecia nada. Quem merecia era ele, né? É claro que Jesus ali está falando para os fariseus, mas nós também podemos pensar em nós. Quantas vezes nós que estamos na igreja não agimos também como aquele filho mais velho? Quando alguém que muitas vezes está no pecado, quando alguém que muitas vezes está desviado do caminho, quando essa pessoa retoma o caminho, às vezes nós achamos que nós que estamos no caminho há mais tempo temos o direito de julgar, de condenar. Tantas vezes nós que estamos na igreja corremos o risco de sermos aquele filho mais velho. Amados irmãos e irmãs, que celebrando esse 4º domingo da Quaresma, nós possamos nos abrir para fazermos essa grande experiência,
fazer a grande experiência de Deus como Pai misericordioso. Nesse Evangelho, Jesus nos revela a verdadeira face do Pai, que não é a face do Deus guerreiro, do Deus condenador, do Deus juiz, mas a face do Deus misericordioso. Que nós possamos fazer essa profunda experiência desse Deus misericordioso em nossas vidas. E que fazendo essa experiência do Pai misericordioso em nossas vidas, nós também sejamos misericordiosos com nossos irmãos. Que sejamos misericordiosos uns com os outros. Que enxerguemos a miséria do outro, não com olhar de condenação ou de julgamento, mas que enxerguemos a miséria, as limitações do outro com o olhar do coração. E assim nós seremos cada vez mais semelhantes a Deus, o nosso Pai. Uma boa quaresma a todos, que Deus abençoe, um forte abraço.